Seja bem-vindo. Esse é um vídeo introdutório ao canal, onde eu vou apresentar alguns argumentos em favor da sua ideia motriz, que é basicamente explorar novas línguas junto com você, em uma jornada leve e despretensiosa através de pequenos desafios. A língua é a mais fundamental ferramenta humana e esse é o sistema operacional. Se nós somos os animais racionais, e raciocínio requer simbologia portadora de significados, então a língua é o próprio instrumento do pensar. Muitas vezes a língua natural pode ser ambígua e, portanto, é preciso que a dimensão lógica acompanhe e até se sobressaia. Contudo, apesar da profunda relevância, aqui não estudaremos especificamente lógica, mas línguas. Nas línguas, a prescritividade gramatical e lexical existe para garantir as funções, definições e limites de cada palavra. Tal como sabemos as exatas dimensões individuais dos tijolos que compõem uma muralha inteira, ou a potência de cada bomba do arsenal que destrói. Mesmo uma língua sendo viva e repleta de nuances observadas pelo descritivismo, nós, como aprendizes e futuros falantes não nativos, precisamos ter uma referência comum para o que há de mais fundamental. De outra forma, não seria questão de nuances sobre a língua, e sim uma língua diferente, já que não se concorda no que há de mais básico no sistema. Então, há importância na padronização prescritiva da gramática e dos vocábulos, a fim de mantermos um entendimento mútuo de conceitos e evitarmos tão frequentes abusos retóricos de sofistas e demagogos. Words are, of course, the most powerful drug used by mankind, disse Rudyard Kipling. A proposta do canal é explorar, decifrar e aprender um pouco mais sobre diferentes línguas do mundo. No mundo hoje existem mais de 7.000 línguas. As línguas vivas hoje vieram de poucas línguas que viveram no passado milenar e foram se diferenciando ao longo do tempo devido ao isolamento geográfico. Essas proto-línguas sobreviventes deram origem a diversas línguas atuais. Fizeram com que grupos de línguas fossem aparentados entre si, tal como numa evolução biológica. Apesar de existir mais de 7.000 línguas, as 23 línguas mais faladas já contemplam mais da metade da população mundial. Isso indica que a distribuição não é nada uniforme e que diferentes línguas têm diferentes impactos e níveis de dominância sociopolíticos e culturais. Fora a noção de língua franca, que exerce função de pontes regionais ao redor de todo o globo. Essas são comuns segundo as línguas aprendidas para que haja a comunicação entre povos vizinhos, línguas tal como o inglês a nível mundial, o francês, o árabe o mandarim, o russo o alemão o suahili, o espanhol o indonésio, o hindu o persa, etc. Um pouco sobre as famílias e ramos linguísticos. Baseado em origens históricas e proximidades estruturais das línguas, classificamos as línguas usando a metáfora taxonômica biológica de família e ramo. A família é o grupo mais amplo que reúne línguas que descendem de um ancestral em comum, chamado de protolíngua. As línguas de uma mesma família compartilham traços estruturais, vocabulário e evolução histórica. Já o ramo é uma subdivisão dentro de uma família. Um ramo agrupa línguas ainda mais próximas entre si. Das mais de 150 famílias linguísticas que há pelo mundo, as 5 maiores englobam e representam mais de 80% das línguas faladas atualmente. São essas as famílias: indo-europeia, a maior do mundo com mais de 400 línguas vivas, sino-tibetana, afro-asiática, níger-congolesa e austronésia, das quais chinês, árabe, suahili e indonésio são línguas representantes respectivamente, por exemplo. Línguas de uma mesma família podem ser minimamente inteligíveis entre si, tal como o inglês e o português. Línguas de um mesmo ramo
são bem mais próximas e ainda mais mutuamente inteligíveis, pois são fruto da evolução de uma língua ancestral que fora resultado prévio de evolução da protolíngua, semente da família, tal como o português e espanhol. Usando a família indo-europeia, temos os seguintes ramos de evolução linguística como exemplo. O ramo latino, onde há línguas como português, espanhol, francês, italiano, romeno, catalão, occitano, provençal, etc. O ramo germânico, onde há línguas como inglês, alemão, holandês, sueco, dinamarquês, islandês, etc. O ramo eslavo, onde há as línguas russa, polonesa, tcheca, búlgara, onde há também o esloveno, o servo-croata, o eslovaco, etc. O ramo indo-iraniano, onde há línguas como hindi, urdu, persa, dari, etc. Isso significa que, se você já sabe alguma língua de um ramo, aprender outra desse mesmo ramo é muito mais fácil do que aprender uma língua mais distante. Eu pessoalmente estudei, em diferentes níveis de profundidade, as 3 maiores línguas do ramo latino-indo-europeu, ou seja, português, francês e espanhol, as 2 principais línguas do ramo germânico, inglês e alemão, e recentemente, há poucos meses, iniciei meus estudos na minha primeira língua eslava, o russo. Além do russo, também comecei a estudar o chinês mandarim, a língua mais falada do mundo. Também minha primeira língua fora da família indo-europeia de línguas. A partir dessa ótica, com o limitado conhecimento que tenho de cada ramo, vou me propor ao desafio lúdico de tentar decifrar e entender frases em diferentes línguas aparentadas, enquanto exponho meu raciocínio e análise por detrás das escolhas e interpretações. A priori vou usar o site closemaster.com, que oferece questões gamificadas de aquisição de idiomas. E o que mais chama atenção é a sua variedade de línguas disponíveis. A ideia é, então, tentar ir avançando de nível em línguas diferentes, sem nenhum estudo prévio além do que eu já investi até então. Haverá excelentes oportunidades de eu errar e assim aprender melhor e um pouco mais sobre o que há de comum lá no fundo entre nossas línguas, e como o ser humano modela o mundo em suas diferentes formas de pensar. Esse é o site Closemaster. Tem a opção de se inscrever gratuitamente. Você cai nessa página de dashboard. E aqui está escrito Welcome to Closemaster. Bem-vindo ao Closemaster. Faster and more efficient language learning awaits you beyond this screen. Ele fala que aprendizado de língua mais rápido e mais eficiente espera por você além dessa tela. Press start to choose your language pairing and get started. Fala também para você apertar o botão de iniciar para escolher seu pareamento de línguas e começar. Repare que o site tem um design que remete a videogames antigos. E você vai entender agora o que significa o pareamento de línguas. Quando você prossegue para essa página de línguas, você precisa colocar 2 inputs. O primeiro é I speak, a língua que eu falo. Ou seja, a língua através da qual você quer aprender. Há várias opções. Se você escolher inglês, você vai ter o maior catálogo possível de línguas para aprender. Por isso faremos em inglês. Aqui você pode digitar I'm learning, estou aprendendo, e digitar o nome da língua que você quer aprender. Agora a gente vai ver quantas opções temos. Você pode reparar que nesse site, diferente de outros sites de estudos e aprendizados de línguas, você tem línguas muito raras, tais como
Guarani, língua indígena. Piemontês, língua latina, muito pequena, falada no norte da Itália. Galego, também língua latina, a mais próxima do português, falada na Galícia, fica ao norte de Portugal, mas dentro da Espanha. Cornish, uma língua celta, muito pequena. Occitano-provençal, língua do sudoeste da França. Bretão, língua do noroeste da França, também língua celta. Basco. Inclusive línguas artificiais tais como Esperanto, Tokpona, para quem se interessa. Então há muita variedade, muitas possibilidades. E é aqui nesse site que a gente vai focar a maior parte dos nossos esforços. Para finalizar, a gente experiencia a vida conforme a língua que usamos para percebê-la e descrevê-la. Essa é, portanto, uma aventura babilônica de leves e raros momentos de percepção e consciência sobre o outro e sobre a mente humana. Essa aventura que a gente vai encarar. Será uma jornada muito interessante, a qual te convido a participar. Meu intuito final com esse projeto é, acima de tudo, te inspirar a estudar uma nova língua e perceber por si só uma nova dimensão da vida, impossível de descrever ou notar para quem nunca experienciou. To have another language is to possess a second soul, disse Carlos Magno. The limits of my language mean the limits of my world, disse Ludwig Wittgenstein. You can never understand one language until you understand at least two, Geoffrey Williams. Ou seja, ter uma outra língua é possuir uma segunda alma. Os limites da minha língua significam os limites do meu mundo. E você nunca consegue entender uma língua até que você entenda pelo menos duas. Seja bem-vindo.